Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um Multitude Especial. Boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente aí no Spotify, no YouTube. Hoje estamos com uma fera aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, o presidente da Associação de Turismo do Rio de Janeiro, Maurício Barreto, veio aqui falar um pouquinho da história dele, de alguns negócios que ele tem e desse meio náutico aí que a gente está fomentando no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. Obrigado por ter feito o convite, né? É legal ter uma oportunidade de poder falar com mais pessoas com relação ao turismo náutico, que é uma coisa que cresce bem forte no Brasil inteiro, principalmente nos estados do Rio, São Paulo, no Paraná, né? Está crescendo muito. E nossa associação, que é a Associação de Turismo Náutico do Estado do Rio de Janeiro, ela começou aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas já está expandindo por todo o estado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, não é um meio que ainda tem bastante tempo, está no mercado, mas não é tão difundido para todo mundo. Como aqui a gente gosta de trazer informação pessoal, eu acho que seria interessante você contar um pouquinho como você iniciou nesse meio náutico aí, já tem um tempinho, e aí depois a gente vai passando por alguns outros assuntos interessantes para o público. Legal, né? Nós temos 30 anos já que já militamos no segmento de náutica, né? Nós começamos com esporte e lazer com barcos menores e estávamos já importando iates, né, da França, da Argentina para o Brasil. Nós estamos mais com o segmento de luxo nesse momento e fomos caminhando para outras atividades. Minha família tem restaurantes, né, ligados ao mar também, restaurantes nas marinas. Nós temos várias atividades ligadas a esse segmento já. Tá? Já fortalecemos bastante isso. E alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, resolvemos entrar no mercado de turismo náutico. Era um negócio que nem se existia essa palavra turismo náutico, se falava locação de barco, né? Que na verdade não é um termo correto, porque o turismo náutico está em tudo. O turismo náutico está em locação de barcos, ele está em stand-up, ele está na canoagem, ele está em várias atividades, como paraceio, etc. Uma pergunta seria, você falou aí que não é... Porque o pessoal pega o turismo náutico e bota só andar de barco, né? Por exemplo, quais seriam os outros esportes que às vezes a gente conhece e não sabe que está ligado a isso, para o pessoal ter uma noção? Você pode ver, por exemplo, tem o stand-up hoje, que está fazendo um sucesso enorme ali em Copacabana, né? Um associado nosso tem um stand-up, tem 150 pranchas ali no Leme. Ele faz um trabalho muito interessante, ficou até famoso, né? Porque entrou na mídia da televisão, que é ver o nascer do sol, né, de stand-up. Você tem um passeio que você pega o stand-up, vai para lá para ver o nascer do sol. É um programa fantástico, que o turista adora de fazer e super simples e barato. Aí nós temos a canoagem, que é também um esporte, né, um esporte que o Brasil tem um destaque em cima disso, mas ela também tem atividade tanto para o turismo quanto para quem quer praticar esse esporte. Então, na Marina da Glória, por exemplo, tem uma empresa homologada pela gente lá também, da associação, e ela presta esse serviço. Você sai, dá uma volta na Baía de Guanabara, é um negócio incrível, eu já fiz, é um negócio marcante. Aí você tem do mergulho, nós temos dentro da associação mergulho, para quem quer praticar o esporte, mergulho. Nós temos a canoagem, nós temos o surf, você tem várias atividades. Você imagina o seguinte, um turista vem de qualquer lugar do Brasil ou de fora do Brasil, ele quer praticar o surf, ele teria dificuldade, não vai trazer a prancha, né? Então, aqui o nosso associado, né, a empresa homologada pela gente, ela fornece esse equipamento, ela explica onde os melhores pontos do Rio para se surfar. Na verdade, ela acaba dando uma assessoria para as pessoas que vêm meio que desavisadas, né? Exatamente. Para ter alguém certificado, vamos dizer. Eu gosto de mergulho. Vamos dizer que eu estou em Cancún e quero dar um mergulho. Tem 20 empresas certificadas que vão me dar esse trabalho, vão fazer esse trabalho. Agora, o Rio de Janeiro está na vanguarda aí, se profissionalizando. Uma pergunta seria, como é que, primeiro, se eu quisesse acompanhar e ver essas empresas, ou onde eu busco elas? Essa empresa aqui está certificada, tem um site, tem algum local, ou órgão, ou o que eu faço para poder encontrar quem está dentro da associação? Perfeito. A associação ela tem um site, que é atnrj.com.br, né? Ela tem um Instagram também, que também é a TNRJ, e lá você encontra todas as empresas que trabalham conosco que têm homologação. Todas as empresas fizeram alguns treinamentos, que são importantes dizer. Primeiro, as embarcações e os equipamentos são vistoriados.
Então, eles cumprem as normas básicas, não só as normas da Marinha, que é óbvio, é uma obrigação, como as normas que a associação estabelece como prioritário. Você tem que ter um kit de salvatagem, você tem que ter um kit de primeiros socorros, você tem um treinamento, foi feito um treinamento de primeiros socorros para toda a tripulação, para que eles saibam atender, saibam atuar. Uma novidade que eu posso te falar hoje, que pouca gente sabe, vai ter o avistamento de baleias. Né? O avistamento de baleias ocorre sempre na temporada de final de junho, né? Até o final de julho, início de agosto. Vai ser tipo um passeio onde o pessoal vai para ver... avistar baleia. Isso aí. Nós fizemos uma parceria com o Instituto Jubarte, junto com o apoio da Capitania do Esporte, né? com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E o trabalho feito é um trabalho sério, né? Um trabalho que vai um biólogo junto, que orienta sobre como você pode, até que ponto você pode chegar, né? Porque tem normas hoje, você tem normas do IBAMA, você tem normas da Capitania do Esporte, os barcos têm um selo de identificação que permite eles fazerem esse tipo de trabalho e cumprindo normas de quantidade de pessoas, posicionamento da embarcação, para ser tudo com segurança, mas é uma experiência única, né? Uma experiência bem bacana. Foi feita agora a primeira palestra e vai ter um treinamento com todas as tripulações e embarcações do grupo da associação para mostrar como se pode proceder para fazer isso de maneira ecologicamente correta. A ideia é disso estar liberado para o público até quando, mais ou menos? Já tem uma data? Como é que está essa evolução para o pessoal, para quem vem de viagem? Isso começa a partir... No caso do avistamento de baleias, começa a partir de agora, dia 18 de junho, mais ou menos, e vai até o final de julho. Né? Historicamente, tem só aumentado o número de baleias, porque com a preservação que existe hoje, né, no Brasil como um todo, os cuidados que existem hoje no Brasil como um todo, só tem aumentado o número de baleias que vem para cá para reproduzir. Então, tem uma circulação bem grande, é bem bacana isso. Uma outra dúvida é como é que eu faço para... Vamos dizer que eu tenho alguma empresa, quero tirar um certificado da associação ou quero estar na associação. Como é que funciona esse processo para as empresas que querem aderir ou se podem aderir ou como se pode ou não pode? Como é que é o processo disso aí? Ela tem que ter um CNPJ, é claro. Ela tem que estar com o Cadastro em dia, que é um cadastro nacional, né, de turismo. Ela tem que ler o estatuto, ler o material da associação que coloca as regras. A empresa vai ser vistoriada, vai ser inspecionada e, se ela tiver interesse, ela entra para a associação e começa a valer isso. Aí vão ter cursos que nós vamos oferecer, que esses cursos são básicos para que ela seja apta a trabalhar no turismo náutico. Que hoje, você estava falando que a gente tem normas e procedimentos para todo mundo que está incluso justamente por causa de segurança náutica, por causa desse todo o processo que já tem um tempo que a gente tem batalhado para poder organizar um pouquinho mais, né? Você imagina o seguinte, se você começa, esse negócio do turismo náutico tem um potencial enorme. Você pega países, você pega a Croácia, você pega Portugal, como é grande esse mercado, imagina o potencial do Brasil e principalmente o potencial do Rio de Janeiro, né? É muito grande. Agora, se for feito de uma maneira atrapalhada, se for feito de uma maneira sem regras, sem controle, sem apoio da prefeitura, sem apoio do Estado, sem apoio da União, não vai funcionar. Então, eu acredito muito que com a parceria público-privada, ou seja, uma parceria tanto do Estado, né, do município como federal, para a gente normatizar, criar regras do jogo completas para isso, vai funcionar, tenho certeza absoluta que vai dar super certo, entendeu? Agora, se deixar crescer esse mercado sem nenhum controle, sem nenhuma norma, tem uma tendência de a gente ter problemas, né? Então, o que a gente acaba vendo é que o Brasil é muito grande e ainda não está tão bem posicionado nessa situação náutica. Como é que você vê esse caminho aí, tanto do Brasil e do Rio, nesse melhoramento, nesse todo o processo que vocês estão trazendo a associação, comparando esses países que você falou? Você falou aí, você pode citar algumas coisas que lá eles estão bem na frente da gente e tal? Legislação específica, né? Regras específicas, como alugar, quem pode alugar, como fazer, como se pratica o pagamento, como se pratica as normas de segurança. A Marinha do Brasil, é óbvio, ela tem regras claras e bem objetivas que a gente tem que seguir, mas tem mais coisas que são regras que seriam úteis para o turismo, né? Imagina um concierge de um hotel, ele tem um treinamento para ser concierge, né? E, na verdade, dentro do barco existe um concierge, né? Existe a pessoa que vai receber um turista e tem que saber adequadamente atender esse turista.
Acaba que aqui a gente... Eu não sei se tem esses treinos... Que a gente acaba falando que às vezes não tem tanto treinamento. Lá, como já talvez esteja muito mais maduro o mercado, eu acredito que nisso sai muito mais na frente. E eles têm um aparato mais de tratar o turista. E a gente aqui meio que recebe o turista, mas do nosso jeito. Não cria padrões e situações. Então, eu acho que nesse trajeto, ainda mais você pegando o luxo, que acaba que você vai ter, eu acho que a ideia de vocês vai ser separar, porque vai ter coisas bem mais luxuosas, que são para certos públicos, mas também, por exemplo, você vai ter o passeio da baleia, você tem aluguel de jet ski, pedal e outras situações que outro tipo de público vai conseguir chegar. Na verdade, a gente vai precisar de cursos e serviços para melhorar a mão de obra para ficar mais direcionada para o mercado náutico, correto? Correto. Por isso que eu falo, se você tem uma associação de turismo náutico forte e ela oferece esses treinamentos, né, com a parceria público-privada novamente, né, com o apoio das prefeituras, que nós já temos várias interessadas, né, dentro do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Turismo do Estado, que é o Gustavo Tutuca, o secretário atual, e ele apoiou muito, a gente deve muito a ele o apoio que ele deu para a criação da associação. E o governo do estado, que nesses últimos 2 mandatos, né, eles têm apoiado o turismo náutico. A prefeitura também tenho certeza que vai se interessar e vai fazer um bom trabalho por isso, e o governo federal também. Já escuto o governo federal falar muito do turismo náutico, né? Já se fala muito do turismo náutico. Como a gente podia classificar o perfil dos clientes hoje que procuram turismo náutico no Brasil ou no Rio de Janeiro? É muito amplo. Há uma tendência de pensar muito no mercado de luxo. Realmente, você tem barcos de R$50 mil dia, com certeza, mas você tem barcos também de R$2.000 dia. Você tem passeios na Baía de Guanabara de R$120. Você tem o paraceio, você tem a canoagem, você tem o stand-up. Então, atende toda a camada de turistas, tanto internos quanto do exterior. Tanto os turismos que vêm de outros estados quanto do exterior. A expectativa é muito grande. Por exemplo, o turismo cresceu muito no Estado de Janeiro. Você deve ter visto os números, né? O governo está colocando isso bem claro, quer dizer, o crescimento foi muito grande. O Galeão hoje é outra coisa, né? Quando fizeram essas modificações, o Galeão recebe muito turista hoje. Então, cara, ele pode encontrar um passeio de R$120 e pode encontrar um passeio que custa R$50 mil no aluguel de um barco. Depende do que ele quer gastar e do que ele quer fazer, mas tem para todas as classes. Outra coisa que eu fiquei pensando, quais seriam hoje as parcerias estratégicas que você acabou fazendo de marca e além da prefeitura e desses outros órgãos, para poder seguir com esse mercado? Quais as parcerias hoje que vocês veem assim, de alguma marca ou de algum player muito grande lá de fora? Olha, players até internos nós temos. Existe um problema hoje porque o segmento de turismo náutico é amador, né? Começou há pouco tempo. Então, você não tem embarcações próprias para o turismo náutico, né? Algumas são até construídas, né, de forma artesanal, e a maioria são barcos que já existem, né, para o lazer, esporte lazer normal, e assim não são adaptadas para o turismo. É óbvio que isso não é o ideal. O ideal são embarcações próprias para o turismo, como tem em outros lugares do mundo. Então, acho que o nosso trabalho agora é estabelecer uma parceria com os estaleiros, com os fabricantes de barcos, junto com o Estado, que pode ajudar no fomento dessa atividade, com trabalhos em isenção de ICMS, alguns trabalhos que eles podem fazer para a gente, para crescer esse mercado. Tem mais empresários dispostos a investir nisso e o turista, quando chegar aqui, encontrar equipamentos e pessoas profissionais, né, próprios para atender esse tipo de demanda. Você vê esse mercado... qual o papel da tecnologia que você acaba vendo que pode ajudar a encurtar esse gap aí que a gente deixou de vários anos não fomentando tanto, e hoje tem muita tecnologia para ajudar tudo? De repente, o que você vê que pode, de repente, ajudar a encurtar ou melhorar aí o nosso... Acho que o problema maior vai ser... Já existem aplicativos, né? Já existe até na associação
um parceiro nosso, um associado nosso, que tem um aplicativo para locação de barcos que facilita muito. A associação vai lançar também um aplicativo próprio dela em breve, que facilita você. No site você já vê isso, mas no aplicativo vai ser mais fácil. Você vai poder entrar na cidade, e naquela cidade que você está indo, estou indo para Cabo Frio, estou indo para Arraial do Cabo, estou indo para qualquer outro lugar, eu vou poder dizer o que eu quero praticar. Eu queria praticar surf, eu queria praticar canoagem. E lá tem o parceiro que pode atender você nessa atividade. Isso é um trabalho que vai demorar ainda. Eu acho que a gente demora pelo menos uns 6 meses a 1 ano para implementar da maneira adequada, mas vai facilitar muito. E, no mais, é esse trabalho que você está fazendo. É o trabalho da mídia, expondo isso, mostrando para as pessoas que existe o turismo náutico, que existe essa facilidade. Eu sou do tempo que as pessoas pensavam que náutica era para rico. Não me lembro disso. Acho que falava com amigos meus para comprar o barco, sei que não, mas isso não é para mim, isso é para rico. Eu falei, não sei, se não é para você, eu estou preocupado, muito menos para mim. Mas era fácil de ter, né? Muito mais fácil de ter do que as pessoas pensam. E o turismo náutico é igualzinho. As pessoas pensam que passear de barco é caro. Você para fazer um passeio por R$ 120 na Baía de Guanabara e o carioca não conhecer a Baía de Guanabara, eu acho que é um absurdo, né? Acaba que realmente é o que você falou, pegando esse lado, eu acho que falta a mídia puxar, porque assim, passear, que nem você falou, por R$ 120 é igual você ir no Cristo, é igual você ir no Maracanã, é igual você ir no MAN, ou no Museu do Rio, no Aquário, só que essas outras situações, acaba que teve alguém que falou, vamos fomentar isso? Perfeito. Vamos trabalhar isso nessa situação? E nesse sentido. Agora, no resto, eu acho que é um movimento que também os empresários, que nem você está falando, ajudam. Porque quando as empresas particulares começam a ver isso como mercado, ela funciona. Eu vou pedir um paralelo para você aqui. Você vê, passagem de avião sempre foi cara, né? Uhum. E, sei lá, eu vou chutar aqui um número. Mas de uns 10 anos para cá, passagem de avião virou... Eu não vou dizer que passagem de ônibus, não vou ser hipócrita de falar isso, mas passou a ser um negócio que muita gente começou a voar de avião e começou a popularizar e gerar um fluxo. Acabou acontecendo isso porque veio um movimento para isso, tanto de turismo quanto de todas essas outras coisas. Então, como é que a gente pode usar esse paralelo e esse modelo, talvez, para a gente fazer com que a parte do náutico e a área náutica toda, ela tem um crescimento. Talvez ela não vai ter a mesma expressão, porque o avião acaba fazendo você chegar em alguns lugares. E nem toda a parte náutica você vai usar como transporte, que eu digo de cidade, país e tal. Mas é o que você falou. Imagina todas as nossas praias, mesmo no Rio, que nem... Já estou misturando mais um pouquinho, mas você pega Marambaia, você tem outros lugares no Rio que são lindos, que dá para ir de barco, e a maioria das pessoas nem conhecem. Fala assim, não, legal é o Tahiti, mas, pô, nunca fui na Marambaia. Legal é não sei onde, mas não foi na Praia do Forno, em Arraial. Angra dos Reis, né? Você fala de Angra dos Reis, eu já naveguei por grande parte do mundo, e Angra dos Reis é imbatível, né? Água quente, um lugar lindo, número enorme de ilhas e praias. Mas volto a te falar, guys, a parceria que a gente tem que ter maior hoje até com o apoio do governo para fomentar o negócio, porque tem muito empresário. Eu falo, você vender o turismo náutico é muito fácil, entendeu? Eu boto um vídeo aqui para você mostrando o esquema das baleias, te mostrando um pôr do sol, um nascer do sol num stand-up, te mostrando voar num paraceio. Quer dizer, é muito fácil de vender. O problema é a divulgação disso e o apoio ao empresário, porque hoje o empresário ele faz sozinho. Ele pega o recurso dele, do próprio bolso, compra um barco, compra equipamentos e começa a divulgar. Ele não tem nenhum fomento hoje, não tem nenhuma facilidade hoje de financiamento para essa atividade, embora até já existe, né, o Banco de Fomento do Estado, mas não existe foco ainda nisso, e a dificuldade que a gente tem para trabalhar. Então, hoje são 60 empresários investindo com recursos próprios, né, sem utilizar banco, sem usar nenhuma linha de crédito específica para isso. Mas isso acontecendo, acho que vai aumentar muito o número de empresários sérios querendo investir. E com o investimento vem a facilidade. Se você for hoje na Marina da Glória, num fim de semana de sol, você vai se assustar. Quem não vai há muito tempo lá, vai ver o número de pessoas naquela praça principal, naquele platô principal da Marina da Glória, embarcando para sair de barco para fazer atividade náutica. Você acha que os boat shows têm crescido, têm ajudado cada vez mais esse
esse mercado até abrindo? Porque depois da pandemia acabou dando um balanço em todo mundo e no mercado náutico não é diferente. Só que parece que veio um movimento mais forte depois da pandemia. Eu vou te falar, foi um negócio engraçado. Com a Náutica não aconteceu isso não, tá? A Náutica foi o Não? contrário, ela cresceu muito na pandemia. A brincadeira nossa é que as pessoas se assustaram achando que o mundo ia acabar e todo mundo saiu comprando barco, todo mundo saiu para navegar, e aí você não tinha nada para fazer, você não podia trabalhar, você não podia andar com muita gente, então você pegava a tua família e saía de barco, fazia uma coisa meio... Então, o mercado náutico, ele cresceu durante a pandemia, foi o contrário. E aí eu acho que se estabilizou, agora se estabilizou, é claro, mas tá bem legal. O mercado como um todo não tá fraco, não, tá bem legal. Então, se a gente... outro exemplo que eu queria pegar é como é que é essa relação hoje em alguns negócios. O boat show, às vezes, é melhor num estado ou no outro específico. Como é que a gente está nesse momento, nesse meio náutico hoje, o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro já foi o berço da náutica do país, né? Eu entrei nesse mercado há muitos anos atrás, conforme eu falei, desde o início, e todos os estaleiros estavam no Rio de Janeiro. Isso mudou muito. Hoje o mercado foi para Santa Catarina por causa dos incentivos fiscais do Estado, né? E hoje acho que 70% dos grandes estaleiros estão em Santa Catarina. Nós temos no Rio de Janeiro poucos estaleiros que ficaram no Rio de Janeiro. Então, com relação ao Estado, que é onde a gente milita, né? Eu sou empresário carioca, milito dentro do Estado de Janeiro, todo o meu investimento está dentro do Estado de Janeiro, não está fora do Estado de Janeiro. Até me perguntaram se a associação ela vai migrar para outros estados. Eu falei que não é o objetivo é que outras associações sejam criadas em outros estados e a gente compartilhe informações, trabalhe junto. Mas como eu trabalho no Rio de Janeiro, sou carioca e invisto no Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro tinha que voltar a brilhar no segmento náutico, e aí vai depender muito da maneira de interpretar isso dos governantes, né, de criar algum incentivo para que os estaleiros cresçam novamente aqui. Porque todos os barcos vêm para o Rio de Janeiro. Né? Quem tem barco em Minas, estou nesse negócio desde que é novo. Né? Então, o mineiro vem para o Rio, vai para Angra, o cara do Mato Grosso vai para Angra, o cara do Paraná vai para Angra, ele vai para Camboriú, mas ele também vem para Angra. Então, se você pegar a frota náutica do Rio de Janeiro, principalmente de Angra, e comparar qualquer outra, esquece. Ela é muito maior. O cara tem barco na capitania de São Paulo, mas traz o barco dele na capitania de Santos, né? E traz o barco dele para o Rio de Janeiro. Então, todo mundo anda de barco aqui, o Rio que já foi o berço da náutica no país, devia voltar. Mas hoje o nosso problema seria essa parte de tributação, de imposto, porque está alta aqui e o pessoal está dando isenção em outros estados. Exatamente. Imagina o seguinte, se você quer aumentar o número de empresas desse segmento de turismo náutico, cara, né? Se você quer que isso cresça, isso faz bem ao Estado, faz bem ao município, teria que ter algum tipo de trabalho com relação às taxações, né? Os impostos nesse segmento, pelo menos durante um período, para fazer ele crescer. Você imagina o seguinte, se eu posso comprar um barco com isenção parcial ou total de CMS, se eu posso trazer um equipamento para colocar no mercado com essa isenção, vai ser super bem-vindo, né? Você vê que as locadoras de veículos têm uma isenção grande com a compra de veículos para a frota. Minas. Minas, acho que tem outros estados, mas Minas com certeza. Então, o cara ele investe o dinheiro no carro, né, bota uma frota enorme para locação e tem essa isenção, que isso cada vez mais cresce. No nosso caso, é o que eu te falei, você compra o barco pelo preço de tabela, né, cheio, com todos os impostos em si. Vamos dizer assim, o porquê de você ter entrado meio que nesse meio e qual a visão que você tinha de lá para cá, porque você deve ter avistado alguma coisa diferente, né? Eu não tinha essa visão empresarial, não. Eu não vou ser tão otimista, não. Mas eu gostava muito do mar, eu achava que era minha cara trabalhar com barco. Eu achava no início que trabalhar com barco era sair de barco e pegar sol. Fui enganado. Eu demorei 1 ano para sair de barco, né? Era um trabalho muito operacional. Mas tive uma experiência grande, eu conheço o Brasil inteiro de navegação. Já naveguei no Brasil inteiro, já naveguei no Pantanal, já naveguei no Rio Araguaia, já naveguei em Manaus, já naveguei, desci o Rio Aruanã. Fiz todos os lugares do Brasil, eu já naveguei. Todos eles. Escarpas do Lago, naveguei. Então, eu conheço bem o mercado náutico brasileiro. O mercado náutico brasileiro é lindo, né? É um lugar, muito rico. Você tem muito lugar para navegar. Falei agora de Escarpas, que é um negócio que virou moda, mas eu sou da época de Escarpas quando ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia os cânions, Cachoeiro do Sabiá, é um lugar campeão. E Angra, brincadeira, né? Você está na náutica há 10 anos e não conhece tudo que tem que conhecer em Angra.
É, porque realmente é um lugar que parece que foi desenhado, né? Foi desenhado. Pô, água limpa, né? Clara, quente, tudo de bom. Não tem como não gostar. Eu falei, o nosso negócio é muito fácil de vender. Né? Tem negócios mais difíceis, que o cara tem que ser mais competente. Nós nem precisamos ser tão competentes assim, ele se vende sozinho. Uma outra coisa, pegando esse teu lado mais de empreendedor, qual foi o maior perrengue que você já passou como empresário? E como você saiu dele? O empresário foi, como a gente sabe, né? Foi as trocas de moedas, as confusões um pouco econômicas que tem no Brasil, né? Eu vi uma palestra do pessoal, acho que foi o Marcel Teles falando, me lembro que foi, acho que foi ele, não foi o Beto, foi o Marcel, estou em dúvida. Mas ele falando isso, no empresário brasileiro, o cara tem que ser bem preparado, tem que ser escolado. Aqui não é para amador, né? Porque você está com a inflação de tanto, de repente vira 50%, Depois de troca a repente moeda. o imposto era isso, agora o imposto é aquilo, e mudou isso, e mudou aquilo, e não pode importar ou pode importar. Então, acho que nós aprendemos muito trabalhando no Brasil, né? Ser empreendedor é para quem quer ser empreendedor, né? Ser empresário é para quem nasceu para ser empresário. Não, eu acabo perguntando porque eu já tive, eu acho que 2 pessoas aqui que foram mesbla. E eu sempre encontro. Inclusive, eu tive relação com um cara que foi diretor um tempo lá atrás, deve ter mais de 10 anos, e falou. E você vê algumas marcas como Mesbla, americanas mesmo, outras... encontrei esses dias o pessoal do Mapping. Tem muitas marcas Então, assim, que acabou sendo uma base para vários empresários hoje que estão num nível maneiro. E que pode ter sido uma cultura que foi imposta lá, pode ter sido as dificuldades. E aí a gente vai tentando sempre ver o que moldou naquela época para o pessoal chegar agora. Principalmente uma discussão que a gente tem interna aqui, que a geração de hoje, que é já é mais nova que eu, ela não consegue ver essa galera de mais idade, que tem mais experiência. Então, ela não está pegando. E a pessoa que está com mais experiência hoje já não tem mais paciência de passar. E aí, o que a gente está... O que está acontecendo? E é uma batalha minha, se Deus quiser, eu vou conseguir, é trazer cada dia mais essas pessoas para mostrar a carreira e a parte histórica toda, para tentar passar isso para as outras pessoas. Porque eu convivi e convivo direto com muita gente que teve muita experiência. E hoje você pega o pessoal, claro, está no digital, é outra coisa, sim, mas a experiência do skin the game, que nem o Sicupira ou o Teles, eles falam, e a vivência, e você trocar de moeda, e você num dia está com dinheiro, outro não está, e trocar toda essa coisa que o Brasil tem, a experiência faz a diferença. Você trabalhando numa rede desse tamanho, né? Você tem experiências como nós americanas, você tem experiência hoje na Van, você tendo experiência em várias dessas empresas, você pega muita coisa, você ganha muito jogo de cintura, você começa a lidar com os valores altos, você começa a lidar com as parcerias que têm que ser feitas, com as rotinas que têm que ser estabelecidas, você ganha bastante experiência. Agora, eu falo, o cara tem que ter vontade disso, entendeu? E o que você falou é verdade. A juventude, não sei se... Nem todos estão com a mesma vontade. O cara quer uma vida mais tranquila, quer um outro tipo de... Eu vi uma entrevista do cara da Van falando o seguinte: o empresário trabalha 18 horas ou 24 horas, me lembro que ele brincou assim, mas é isso, né? É porque a geração nova que a gente está pegando, teve muita gente que conseguiu negócios digitais que o cara ganhou um bom dinheiro de largada. E aí ele entrou nesse meio, só que e as pessoas esquecem que pode ter qualquer mercado digital, mas não tem como tudo funcionar digital. É o que a gente fala. Vamos dizer que eu seja o melhor cara do mundo do digital. Mas hoje, se eu não tiver um sinal de internet, como é que eu faço? É claro. Se eu não tiver luz, como é que eu faço? Então, é um conjunto de coisas. Então, quanto mais experiência você conseguir tirar, mais importante e melhor você vai ter. Só que acaba que a gente meio que teve um hiato, que é entre a geração vou botar a geração do pessoal da Mesbla e a geração atual. E aí eu tenho feito uma força enorme para trazer as pessoas que são relevantes em vários mercados para mostrar um pouco da visão e passar um pouco desse conhecimento. Acabou que você foi mais um que eu descobri que teve nessas empresas e hoje está... Porque o próprio pessoal do Americanas foi um pessoal que foi do Garantia,
Tem vários desses hoje que eles estão sentados, que nem tem o BTG, o próprio BTG também tem essa linha. É um ótimo exemplo. Né? Que são pessoas que passaram pela troca de moeda, pelo altos e baixos, pelas quebras ou não, pelas mudanças que o Brasil teve, transições que nem os maiores falam. Só que o pessoal novo não passou isso, está passando um pouco agora, porque a inflação está um pouquinho maior e está empurrando um pouco mais. Então, às vezes, você sem essa esperança ou sem essa informação, no caso, você dá uma balançada. É igual vou te perguntar aqui e, assim, com certeza você passou um mal bocado na pandemia, pseudo, só que você já tinha vivido algumas outras coisas. Então, você tem calma em algumas situações. Então, o novo não. O cara tá lá mal acostumado, tá entrando dinheiro, e ele não passou a parte ruim. E é aquela história. Você não ganha experiência ganhando o jogo. Você ganha experiência quando você perde jogo. Também. Porque o vencer... Se eu só ganho um dia eu perdi, como é que eu vou saber o que acontece? Então, é esse lado que eu tento trazer e a gente tem buscado diferentes perfis e todo mundo, e quer abraçar todo mundo, tanto do Rio como de outros estados, quer abraçar o lado náutico, o esporte, todo mundo, justamente para salientar e abrir a cabeça da geração nova com essas outras áreas que eu acho que tem muito a acrescentar dos dois lados. Essa geração nova tem muito a oferecer também, né? Eles têm... Então, tem que ser troca, né? Exatamente. Eu acho que a empresa, o caminho da minha empresa ter sucesso é ter o mix da pessoa, como eu brinco, pessoa da velha guarda, com a experiência da velha guarda, e essa garotada que vem com tesão, que vem com tecnologia, que vem com a informação da área de tecnologia, das coisas novas de inovação, das inovações que eles querem fazer, junto com a pessoa da velha guarda que tem um pouco de experiência, como você falou, de passar por várias histórias, de ter vários momentos. Acho que os dois juntos funcionam muito melhor, né? Você também só ter jovem, ou só ter também de um outro lado, você também não inova muito, você fica muito com paradigmas, né? Há pessoas que têm uma tendência, né, da pessoa que está mais no mercado há muito mais tempo, ela tem mais dificuldade de quebrar paradigmas, né? Elas querem seguir a regra que sempre seguiram. E essa garotada quebra paradigma, né? A cada 10 minutos. Ele fala, não é nada disso, e Vamos muitas mudar. vezes está certo, tá? E muda tudo. Eu tenho um sobrinho que milita nessa área aí também, e fala muito sobre comércio, fala muito sobre varejo, né? E eu respeito o que ele fala, que tem coisas muito boas que ele coloca. Agora, é sempre legal estar atrelado a um cara que está lá no dia a dia na operação, né? Pegando esse outro lado também do Náutico, existe alguma vontade de montar mais feiras, de montar mais negócios para fomentar o mercado? O que vocês estão planejando aí da agora para o fim do ano e para o ano que vem? O nosso caso, não é o nosso caso as feiras, né? O nosso caso é participar das feiras. Tem um grupo, a Revista Náutica, o grupo G1, né? Que eles cuidam trabalham com essa Grupo 1, que eles trabalham com as feiras. Eu sei que eles têm feiras no Rio de Janeiro, tem feiras de São Paulo, Santa Catarina, Bahia, né? O Hernani Passionic, que é o presidente do grupo, é um cara que milita também, ajuda muito no turismo náutico. Ele vem da velha guarda também, me conheceu ainda em outros tempos, e ele fala muito também do turismo náutico, acredita também no turismo náutico. Isso ajuda, porque ele tem uma empresa também de piers, né? Isso é engraçado, né? Mas de pier? Pier flutuantes. Ele fez muito trabalho para São Paulo, Ilhabela, em vários estados, e esses piers são um facilitador para embarque e desembarque, quer dizer, você cria pequenos pontos de embarque e desembarque, que é um negócio bem bacana. No caso aqui no Rio, o caso dele seria botar tipo numa Lagoa Rodrigo de Freitas? Não, eu também já por acaso até uma época fez algum programa teve alguma parceria privada que eles fizeram isso lá. Mas, por exemplo, você tem embarques no Rio de Janeiro, na cidade de Janeiro, embarques públicos, marina pública só a Marina da Glória. Então você, por exemplo, você quer fazer um passeio, um city tour náutico, tem outro nome, mas para ficar mais fácil, né? Um city tour náutico, você sai da Marina da Glória, você quer parar na Ilha Fiscal, você quer parar no Porto de Santa Cruz, você quer parar em outros lugares. Você não tem isso. Você não tem como fazer esses passeios. Você não tem estrutura, é isso? Não tem estrutura para você parar. Seria muito legal você conhecer o Forte, você parar ali no aquário. Fazer tipo um roteiro de... É isso aí. Na minha opinião, você tem que criar vários pontos. Eu vi o Estado se mover com isso e vi o governo federal também se mover. Já teve um primeiro trabalho de pesquisa, que eu até participei.
mas não aconteceu ainda nada, né? Tá? É uma coisa que para acontecer para frente. Mas eu acho que é um passo enorme de vanguarda a gente conseguir fazer isso. Você vê que Chicago já tem, né? Você tem vários lugares do mundo que você tem esse passeio. Você pega o barco e transita por vários lugares, vários pontos e volta para o principal. E isso é um trabalho que você precisa de marina, você precisa de pia. Então, isso não dependeria somente do particular, é isso que você quer dizer? Precisa de licenças que são complicadas, você tem que ter licenças ambientais, você tem que ter licenças da prefeitura, você tem que ter licença do governo do estado, você tem que ter licença do federal. Então, você tem tem que estar todo mundo envolvido para dar certo, né? Entendi. Então, a gente tem um caminhozinho para sair esse city tour aí. Tem. Mas imagina, você já fez isso em outros lugares do mundo, você imagina você ter isso no Rio de Janeiro, né? Seria um negócio incrível. Você pegar um barco na Marina da Glória, você para na Ilha Fiscal, que muita gente nem conhece, você para no Aquário, você para em Niterói, em vários pontos. Você tem um ponto ali em São Francisco, imagina você ter um pier ali em São Francisco, em que você possa parar ali para dar um mergulho ou conhecer um restaurante de São Francisco. Você hoje tem na Marina da Glória. Se você sair de barco, o lugar que você tem para você parar no restaurante... Você tem que ir fazer esse tour todo normal e voltar para a Marina. Exatamente, né? Isso aí. Você vai frequentar os restaurantes da Marina da Glória, que existem vários bons, né? Claro, mas seria muito legal se isso espalhasse por toda a área da Bahia. Em Angra também tem, né? Tem. Mas é longe, né? Não, nós temos um... Que eu digo assim, para o cara sair da Marina lá, ir para Angra, fazer o city tour e voltar, é muito longe. É chão, né? Você faria uma viagem de 2 horas e meia, 3 horas para sair do Rio para lá. Muita gente faz o contrário, vai para Angra e loca o barco lá e frequenta as ilhas lá, frequenta os restaurantes lá, né? É porque eu lembro que tinha até um restaurante que atracava. Tem vários. Reis Magos. Reis Magos é de um amigo nosso, o João, bacana o restaurante dele. Ele também tem o flutuante ali na Urca. E o flutuante tá funcionando? Está funcionando, bem legal. E você tem um trabalho ali em Angra, você tem um Bota Restaurante também tem lá na Marina Verôme, que pode parar o barco para acessar o restaurante. E você tem vários restaurantes em ilha já. Então, vamos falar um pouquinho também do Bota, que está nesse grupo de coisas que você acaba que trabalha e dá o gás um pouquinho. O Bota hoje, ele tem quais lugares? Como é que começou isso aí um pouquinho? O Bota veio da minha família, mas veio com relação à atividade que eu já praticava. Quer dizer, a gente tenta montar sempre em coisas ligadas ao mar, ligadas ao espaço no mar. Então, o Bota existe hoje na Marina da Glória, existe na Marina Verôme, que é a maior marina da América Latina. Né? A maior marina da América Latina é a Verôme. Inacreditável o tamanho da marina, inacreditável o tamanho de barcos. O tamanho dos barcos você consegue subir e colocar em seco. Quando os caras me falaram isso, eu nem acreditei. Eu tinha um paradigma errado e eu não acreditava muito. E hoje é um sucesso, não tem o que falar. Você tem heliponto, você tem um heliponto dentro da marina, você tem um restaurante dentro da marina, você tem lojas de todos os tipos de produtos para a náutica na marina. E é do lado da cidade de Angra e perto da Ilha Grande. Né? Ele foi montado estrategicamente ou aconteceu dele estar lá? O Bota da Marina da Glória foi estratégia, né? A gente montou a história e fez o Bota. O Bota da Verôme já existia um restaurante menor lá, na época da Verôme, e eu fui convidado, na época, pelo Grupo BR, de abrir lá um Bota Restaurante. A gente tem uma parceria muito grande, de longa data com a gente, com a família, né? E aí os sócios abriram o Bota Restaurante na Marina Verôme, que já é um sucesso, já está lá há 5 anos. É um restaurante bem bacana, ele tem um design diferente e ele fica à beira d'água, realmente. Você saiu, está dentro de um pier. Você acabou desenhando o Bota para ser um suporte às situações da Marina que você já tinha, ou ele acaba sendo um pouco um coringa, que ele trabalha o público normal e tem uma área... Não, o Bota hoje já deixou... No início, com certeza, eram os clientes de náutica conhecidos. Hoje o Bota já passou disso, né? O Bota hoje tem diversas empresas que fazem eventos corporativos no Bota da Verôme, diversas empresas que fazem eventos corporativos no Bota da Marina da Glória. Você tem o trabalho de lançamentos, né? Tem uma empresa grande de rebocadores que fez o lançamento de rebocador na Marina e usou nossa base para fazer a festa de lançamento, né? Imagina o seguinte, você fazer uma festa corporativa na beira d'água, com aquela vista, é o que eu te falei. Já mais de 50% andado, não é né? muito difícil de vender essa ideia, né? Então, respondendo a pergunta claramente, esse Bota da Verôme e o Bota da Marina são negócios diferentes, são negócios voltados realmente para o turista, vai muito turista lá.
E aí acaba tendo uma sinergia com locação de barcos e outras atividades. Você hoje, qual a expectativa de você do crescimento desse mercado aí para o final do ano do náutico? Olha, eu espero que a associação até o final do ano ela mais que dobre de associados, perfeito? Isso em todo o estado e que a associação já esteja realmente em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. Isso é o objetivo maior. O objetivo maior é dobrar, chegar na faixa de uns 120 pessoas. Exatamente, 120 empresas ligadas ao turismo náutico. E hoje, qual é o processo delas? A gente falou que é de... Mas existe alguma área específica que você está buscando e ainda não tem lá? Ou tem? A gente tem que crescer muito em outras cidades. A gente está muito forte lá no Rio de Janeiro, a gente tem que crescer mais ainda em Angra, mais ainda em Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, até em Piraí, né, que tem a represa de Piraí, que é um negócio totalmente diferente, a pessoa pegar um barco de alumínio e dar uma passeada na represa, que é muito bonita, ou seja, crescer com as atividades em outras cidades. Fora isso, crescer com o número de produtos para serem colocados. Tem que crescer com surf, tem que crescer com stand-up. A região da Barra da Tijuca tem muito espaço para crescer e nós vamos começar a trabalhar agora na Barra da Tijuca. Deixa eu te perguntar, como não conheço tanto, por exemplo, a gente tem em Saquarema o maior evento de surf do mundo. Perfeito. Hoje. Ele movimenta na faixa de R$1 bilhão ou mais de reais. Leva a gente para tudo que é lugar, passa. Ele hoje está inserido, você falou, tem que crescer. Ele é o maior evento do mundo e está no Rio de Janeiro. Como é que tem essa relação se a gente precisa crescer? Eu fico no... Perfeito. Como é que a gente pode fazer? A associação tem que ter tempo para trabalhar, nós temos que procurar o secretário de turismo de Saquarema, pedir apoio a ele para a gente crescer com lá. Porque Saquarema não tem só isso, Saquarema tem lagoas também, né? Tem lagoa também. Assim como Maricá também tem, assim como São Pedro também tem. Então isso pode crescer. É um trabalho de mão dupla, é o que eu falo. Não adianta só a associação trabalhar. A prefeitura e a Secretaria de Turismo do município tem que estar interessada nisso. E aí a gente vai dar todo o apoio à prefeitura, à secretaria que quiser fazer esse tipo de trabalho para crescer com o turismo náutico lá. Você acha que os atletas... A gente também não teria que estar chamando um pouquinho mais... A gente falou um pouco que os atletas hoje eles podem vir, que a gente tem um apoio para dar a eles. A gente não teria que fazer não uma pressão, mas tentar trazer mais atletas que sejam engajados, além dos empresários, porque tem mais visibilidade, ou pessoas públicas? Não, isso é perfeito que você colocou. Os atletas ajudando a divulgar o turismo náutico, que é legal para o produto deles, né? Para o esporte deles. Quer dizer, seria muito legal. O surf está crescendo com isso, de pessoas que vêm de fora para surfar aqui, o cara não precisa trazer a prancha dele e tal. Claro que eu não estou falando de atletas de ponta, né? Atletas de ponta não vão querer fazer esse tipo de coisa, mas eu estou falando de atletas amadores, atletas que curtem o esporte, querem praticar o esporte, mas não tem essa facilidade. O cara está vindo no Rio a trabalho, mas ele surfa e ele vai pegar uma prancha, já sabe onde tem, que horário ele pode fazer, tudo organizado. É um trabalho que só faz crescer o esporte. E aí, o que é legal para o atleta? É mais gente falando do esporte, é mais gente militando nesse esporte, o esporte só tende a crescer. Uma outra coisa que eu pensei aqui, kitesurf está dentro dessa... Tá dentro. Nós não temos nenhum associado ainda, estamos buscando também, mas o kitesurf é campeão também, é super incrível. Muita gente já está indo para Trancoso, né, para fazer o kitesurf. O pessoal, você vê, eu falei kitesurf porque eu conheço muita gente que vai para Jeri e ali em Fortaleza. E, cara, a galera viaja muito para lá para fazer o kite. Então, assim, aqui a gente tem a área ali de Búzios, que eu já fui, já vi que tinha. Mas eu não acho que a gente fomenta tanto. O próprio K8 ali na Barra. Tem algumas pessoas... Tem a guarderia também. Né? Eles hoje, então, eles estariam dentro da associação. Todos que querem trabalhar o turismo dentro do segmento náutico podem estar dentro da associação. Se ele tem apelo para o turismo, não, Maurício, eu só quero praticar esporte, eu só quero atleta comigo, não é muito nossa vocação. Mas não, eu quero ter uma escola disso, eu quero ter uma escola de kite, eu quero que o cara possa vir para o Rio de Janeiro, pegar 3, 4 dias de aula comigo, para sair daqui já entendendo um pouco a atividade de esporte, é super bem-vindo. Hoje nós temos uma empresa de turismo, que é até a Mar do Rio, que fica na Marina da Glória, que é uma experiência incrível. Os caras eles dão um treinamento, eles podem certificar pessoas, eles dão um treinamento, eles têm embarcação e podem fazer esse trabalho para mergulho no Rio de Janeiro. Mas tem que ter isso em Cabo Frio, tem que ter isso em Arraial. É isso, nós estamos arranhando ainda, é o início do trabalho. Né?
Queria pegar você que foi que é um cara viajado, que você me desse o top 3 de náutica no mundo. Assim, ou pode ser até o top 5, assim. Você que já teve muito lugar, Angra e tal. A gente estava falando um pouco, eu depois queria que você falasse um pouquinho de Croácia, que tem uma beleza natural muito grande. Eu acho que para esses lugares, e deve ter outros que você possa dar exemplos, assim, até para o pessoal poder comparar. Você tem a Croácia, obviamente do lado você tem a Grécia, a França é muito legal, a Itália é campeão de se navegar, né? Tem pontos lindos para se navegar. Você vai a Portofino, eu brinco, né? Que você vai a Portofino, você desce aquela escadaria ali, aí você vê uma loja Prado, uma loja Mimil, e você tem aqueles barquinhos mais antigos ou um iate de 200 pés, 150 pés. Quer dizer, tem muito lugar para navegar. E eles estão bem na nossa frente com relação ao turismo náutico, né? A ter um atendimento ao turista adequado, né? Você tem que ter centros de recepção receptivos para o turista dentro das marinas, você tem que ter um receptivo para os turistas nos polos náuticos, para que o turista chegue e tenha uma pessoa bilíngue, trilingue, que ela possa se comunicar, explicar como funciona, explicar o que pode ser feito. O Estado do Rio de Janeiro cedeu para a gente, nós colocamos uma pessoa lá no Tô no Rio, que é um trabalho feito pelo secretário de Turismo do Estado, pela Secretaria de Turismo do Estado, que fica na praia de Copacabana. Então, nós colocamos lá uma pessoa, botamos uma TV, botamos uma pessoa que falando 2, 3 idiomas para poder explicar para o turista onde sair de barco, onde sair de stand-up, onde sair de paraceio. E isso foi o primeiro trabalho nosso aí para divulgar o turismo de uma forma mais ampla, né? Dentro de uma praia como a Praia de Copacabana, que tem inunda de turista nessa época. A gente não teria também, talvez, que ter uma área no aeroporto onde todo mundo chega, ou um city tour, não um city tour, mas tem esse, como é que é o nome? City alguma coisa aqui no Rio que tem, de talvez direcionar para essa área, porque é o que você falou, lá fora você chega nos aeroportos e o cara já, vai ali que ali você vai, eu quero ir correr de carro, vai ali que tu corre de carro, vai ali que tu pega avião, vai ali que tu não teria que ter meio que setorizado, ou talvez um encurtador para os gringos para poderem, vamos dizer, já entrar direto? Com certeza. Nós fizemos um trabalho na rede hoteleira. Nós fomos nos grandes hotéis, né? Divulgamos para os grandes hotéis na parte dos concierges para divulgar isso. O sonho nosso é ter um stand lá dentro do Galeão na parte de desembarque. É um trabalho que a gente está desenvolvendo, mas isso cabe recurso, né? Aquele recurso da própria associação para ter um ponto, porque seria um receptivo. A pessoa passa por ali, ela desembarca ali e você fala que existe o turismo náutico, que você tem atividades que ele possa fazer. Você vem para qualquer lugar do mundo que você vai, a primeira coisa, se você não for através de uma agência escolhendo seus passeios, você vai no hotel e procura o concierge. Sim. Então, primeiro ponto. Agora, se você está no desembarque e você vê o trabalho em cima disso, de mostrar que existe o turismo náutico, vai vender sozinho. Tem que ter investimento com relação a isso. Aí eu volto a repetir. A Secretaria de Turismo do Estado está ajudando porque está nos colocando como parceiros nos eventos de turismo do Estado. Então, acaba aparecendo o turismo náutico, né? Isso é ato contínuo. Você vai falando e as pessoas vão entendendo. Né? Vamos voltar de novo um pouquinho para a área do empreendedor. E hoje em dia, o que significa o sucesso para você? O sucesso, para mim, é você ter um negócio bem montado, sólido, equilibrado financeiramente e sabendo se programar, né? Sabendo exatamente o que você quer nos próximos 5 anos. Porque para o Brasil, planejar 5 anos já é uma situação bem difícil. Como que você hoje equilibra essa vida aí do empresário e a intensidade de projetos pessoais e de negócios? Cara, eu vou te falar a verdade. Eu trabalho muito, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu dedico grande parte do meu tempo ao trabalho. Tem uma brincadeira das pessoas que trabalham comigo e meus amigos. Como eu trabalho com o que eu gosto, eu estava esse fim de semana testando um barco em Angra, entendeu? Testando para poder mostrar o barco. Eu visito um galpão nosso de serviço. Então, eu tenho um regime de trabalho bem forte, mas não como sacrifício ou como grande esforço pessoal, né, dramatizando. Então, para mim, isso é normal. Eu gosto do que eu faço, então eu tenho muito equilíbrio entre o pessoal e família, óbvio, cuido bem da família, mas tento trazer minha família também para perto desse teu lado náutico. Exatamente, lado
De empresa, que De eu empresa, digo... exatamente, perfeito. Hoje, como que você mantém, você já está nessa estrada há muito tempo, como que você vê o lado de manter uma marca relevante no mundo, como ele muda tão rápido? Você manter ali o teu negócio girando com essas mudanças tão grandes que o mundo digital e atual trazem? Boa pergunta. Essa pergunta é inteligente, né? Eu acho que é se reinventando o tempo todo, né? Eu tenho amigos meus que começaram com uma coisa, nesse meio do caminho a empresa se adaptou para outra e abrange outro mercado e volta. Você não tem como ser estático, né? No mundo de hoje, você não tem como... Não, é isso que eu faço e é isso que eu vou fazer até o fim dos meus tempos. Eu acho muito difícil, né? Eu vejo gente que cada vez mais atua em outras áreas e outros segmentos. A náutica é muito ampla, então, por exemplo, hoje eu tenho uma divisão lá que trabalha com a parte de motorização, que foi minha origem. Minha origem foi peças. Então, peças náuticas, né? Trabalho na direção da área de serviço. E aí, volta um pouco para isso. Você fica procurando e vendo para onde o mercado caminha. O mercado muda, né? Ele não é estático, né? Hoje, por exemplo, a família com o negócio do Bota, sei lá, 30% do negócio é corporativo. E muitos restaurantes passaram para isso também. Aí, no turismo náutico, era só aluguel de barco. Agora, o turismo náutico é outras 1000 atividades que você pode fazer, né? Você pode botar um stand-up, você pode botar outras coisas dentro do turismo. Então, é isso, você tem que se adaptar. Acho que todo mundo, todos os empresários que você for falar, vão falar a mesma coisa. Eles não ficaram parados. Se vocês ficarem parados, o vento muda e você não vai voar, né? Não anda. O que você enxerga como grande tendência no entretenimento e no entretenimento dessa tua área aí? Tanto que você mexe um pouco de entretenimento e um pouco de entretenimento náutico, da área náutica. O que você enxerga como a próxima grande tendência desse mercado? Vamos lá. Não sei se exatamente vou te responder perfeito, mas no campo de restaurante mudou muito por vários motivos, né? Questão de segurança, questão de você hoje você não se sente bem bebendo e saindo de carro, então você, né, até eticamente não é correto, então você prefere sair com Uber, ou você prefere até não sair à noite. Eu estou notando que as pessoas, o movimento dos restaurantes, bares, de noite diminuiu muito e o movimento virou diurno, né? Nós temos uma tendência de família, né? A minha família lá escolheu o caminho de trabalhar o cliente família. E a área corporativa, como eu falei, está crescendo. Então, é uma tendência você mixar com as duas coisas. No caso da náutica, há uma tendência de crescer o mercado de locação e turismo náutico. Por um motivo óbvio, as pessoas estão começando a fazer a conta e chegar à conclusão que não precisa ter um barco. Ela pode locar um barco. Então, você tem um barco que você fica um mês inteiro, né, pagando ele, tomando conta dele, cuidando dele, mas você usa um fim de semana por mês. Então, você faz a conta e acha melhor, cada um acha uma coisa, mas há uma tendência que as pessoas prefiram alugar um barco naquele fim de semana e o custo fixo dele fica mais barato e ele fica mais solto para fazer outra atividade se ele quiser. Então, acho que é uma tendência que está mudando. Antigamente, todo mundo comprava barco, não tinha locação de barco praticamente. Hoje, muita gente está migrando para ter um barco locado, né? Ele vende o barco dele e vai locando o barco onde ele quiser, no momento que ele quiser. E é aquele regime que você divide? O compartilhado é um negócio que funciona, né? Ele existe. Aí é uma questão minha pessoal que é difícil, né? Porque você bota 4, 5 pessoas, 6 pessoas donos do próprio barco, né? Desse barco. São pessoas que pensam diferente, agem diferente, usam o barco de forma diferente. Eu não sei, eu pessoalmente não teria um barco compartilhado, mas olha, não quero interferir no negócio de ninguém. Esse negócio funciona no mundo inteiro, tem muita gente que pratica isso do barco compartilhado, mas não é assim, no meu pessoal, não é o melhor caminho. O melhor caminho ainda acho que é alocar o barco. Quais são os maiores desafios em manter a excelência no mercado náutico, que a expectativa é tão alta e acaba sendo hoje uma parte grande ligada ao luxo e cobra-se muito? Treinar ao máximo. A gente está investindo muito nisso. Muito sinceramente, acho que somos fracos nisso, estamos melhorando, mas não chegamos à excelência. Mas é melhorar um pouco, né? Acho que a hotelaria está na nossa frente, bem na nossa frente. Treinar. Buscar o caminho de melhorar o atendimento. O serviço é 90% desse mercado.
Tanto era no mercado de luxo, que eu militei durante tempo com barco. Eu me lembro que eu vendia muito por ser eu mesmo atendendo, né? Eu seria eu mesmo tocando cada barco, a entrega de cada barco. Mas num negócio como o turismo, que são centenas de milhares de pessoas, você tem que treinar para atender melhor. Equipar melhor, né? Criar equipamentos mais próprios e treinar as pessoas. Esse mercado de venda, ele se manteve assim? Eu outro dia perguntei aqui, a gente tinha algumas marcas, Intermarine, Azimuth, e como é que está esse mercado de... Tem alguma brasileira ou alguma coisa que está despontando? Como é que a gente está nessa parte de design? Porque eu tenho visto muita coisa aí, a gente indo buscar coisas que a gente já teve um lugar ao sol. Como é que a gente está nesse meio? Olha, tem muitos barcos nacionais hoje com muita qualidade. A gente tem visto no Sunboat Show marcas novas e marcas já conceituadas e mais antigas, mais tradicionais. Infelizmente, a maioria delas hoje é fabricada em Santa Catarina. Tem 2 estaleiros bons também. Tem mais de 2, mas 2 eu conheço no Rio de Janeiro também com qualidade. Mas tem gente vindo do Nordeste, quer dizer, tá crescendo o mercado náutico e você se assusta hoje. A qualidade dos barcos melhorou muito. Já tem muita exportação, né? Você pega uma marca como a Schaefer, por exemplo, ela vende, a Phantom Schaefer, né? Ela vende barcos para os Estados Unidos hoje em grande escala. Já tem até uma sede lá, uma sede para trabalhar vendo. Eu estou perguntando porque antes a gente vinha só a empresa de fora. E a gente melhorou muito em termos de acabamento, a gente tem muita tecnologia. E até isso a gente tinha muito antes, o mercado de 10, 20 anos atrás, todo mundo queria comprar coisas importadas. E hoje a gente tem muita coisa de qualidade aqui. Como o mercado, que você falou, a gente tem dado força para o mercado interno, eu acho que até o Náutico também tem se movimentado nesse jeito e tem tentado trazer mais coisas. Sem dúvida. Eu acho que os caras... Eu posso falar isso com propriedade porque eu não sou dono de estaleiro, então eu não vou estar agradando ninguém, mas o herói, o dono de estaleiro no Brasil é um herói. Ele trabalha no mercado que é pequeno ainda, competindo com marcas internacionais que têm um mercado gigantesco na mão deles, e os caras continuam sobrevivendo, trabalhando bem, tentando buscar a qualidade necessária. Você imagina o seguinte, você pega um para-brisa, um fornecedor de para-brisa nos Estados Unidos tem 200 mil fornecedores, na Europa também, no Brasil tem 2, 3. Então, o cara luta com pouca arma, né? Ele não tem tantas armas, mas o trabalho, a eficiência deles, o brasileiro, né? O estilo brasileiro de saber lidar com a crise, de ser criativo, eles estão fazendo um bom trabalho. Então, a gente também tem uma lógica que é meio ruim por um lado, mas é boa por outro. Uhum. Se a gente pensar que nossa moeda está desvalorizada, hoje todo mundo, o europeu e o americano, ele consegue comprar um produto de maior qualidade com provavelmente um valor inferior, não? Sim, com certeza. Porque a gente está... O pareamento nosso dólar... Isso não acaba, para esse mercado que você está falando, dando uma... Eu vou usar a palavra que não deveria, mas desvantagem competitiva, que assim, é uma desvantagem aqui para o nosso mercado, mas é uma vantagem para você estar sendo uma porta de entrada para conhecerem mais o nosso trabalho, mais o nosso produto e talvez até fazer uma extensão do mundo náutico para lá. Em termos, mas me lembra o seguinte, grande parte do barco ele é importado, né? A motorização, 90% dos motores utilizados são importados. Os equipamentos, 60%, 70% dos equipamentos utilizados nas embarcações também são importados. Então, a matéria-prima para fabricar o barco também, grande parte dela é importada. Mas a grande vantagem é que a mão de obra é local, né? E o custo de operação também do estaleiro fica melhor porque ele fica em real, né? Então, não é um ganho total, você não tem essa vantagem em tudo, mas você tem um ganho significativo. É porque eu não tenho essa proporção, mas eu vejo que tem coisa até que acaba que deve ser ruim, porque como também é precificado lá, você repassado para cá. Aí no mercado interno a gente tem uma desvantagem grande por ser em dólar, ser em euro. Mas às vezes esse outro lado eu fico pensando assim se isso não acaba movimentando, não totalmente como você falou, mas acaba sendo um lado diferente para o mercado
com esse câmbio maluco. Eu acho que a grande vantagem é o mercado mesmo. O mercado americano é monstruoso, o mercado europeu é monstruoso. Então, você tem o nosso mercado é 1%. Eu me lembro que em alguns dos saleiros nós representávamos 0,5% do faturamento global. Então, o mercado que você vai para o mercado americano, eu tenho um amigo meu que também tem outra área de náutica, mas na área de trabalho, aí eu brinquei, como é que você está aí, não sei o quê. Pô, Maurício, eu devo ter lá 0,001, mas já sou muito mais do que quando eu vendia no Brasil. Então, o mercado é tão grande que se você pegar uma fatia ínfima do mercado, você já fatura muito mais que você fatura a vida toda no Brasil, entendeu? Pegando, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo e tal, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está começando. Quer dizer, antes disso, não, acabei esquecendo uma pequena pergunta, que é bem importante. A gente estava falando um pouco da parte de locação e tal, e conversamos aqui um pouquinho fora, e eu acho isso importante. Você falou que teve uma amiga sua que veio para alugar e teve um problema. Eu queria que você contasse um pouco e a gente falasse para o pessoal que vem alugar por internet e tal, como evitar golpes nesse caso, que eu acho que isso é bem importante para o mercado. Isso é legal. Quem está acompanhando a mídia como um todo, tem golpes o tempo todo na internet, golpes o tempo todo no Instagram, né? De comprar coisas que não existem, todo mundo já sabe disso. Mas não é diferente com o ramo de turismo náutico, colocação de barcos. Uma amiga minha foi alugar um barco, pagou metade do barco, aí de repente ela apareceu lá no restaurante e tal, conversando comigo, e ela veio buscar o barco não existia, a empresa não existia. Então, eu acho que o mínimo de cuidado que você pode ter é na hora de locar um barco de uma empresa que você não conhece se ela é idônea ou não, é você entrar dentro do site da Associação de Turismo Náutico e ver as empresas que estão lá. Porque são 60, 70 empresas que vão estar lá, que são empresas certificadas, que tem uma certificação de uma associação de turismo não do estado do Rio de Janeiro, né? É diferente. Você já sabe que a empresa existe. Se você tiver um problema com ela, qualquer que seja, seja do atendimento, você vai entrar em contato com a associação e a associação vai interferir, vai resolver o problema. É totalmente diferente você pegar uma empresa que você nem sondou. Esse caso foi até inédito, porque a pessoa aluga o barco e a pessoa dá um pix da Bahia, né? Então, dá um telefone da Bahia. Quer dizer, como é que... mas as pessoas se distraem, porque elas estão no lazer delas, elas estão se divertindo. Ela não está preocupada em tomar um golpe, ela foi preocupada em locar um barco ou algum serviço de lá. Então, ela realmente, né, às vezes, não se liga nessa malandragem que a pessoa... E se eu fosse alugar um barco, alugar alguma coisa de uma empresa que não faz parte de uma associação, que eu não tenho, que ela não conhece a idoneidade, porque tem várias empresas que não são da associação e são idôneas, é óbvio, né? Mas que eu não conheça, eu não pagaria o barco antes de ver o barco. Eu teria lá, ia vistoriar o barco, ia pagar o barco vendo o barco para sair. Até porque foto na internet é complicado, né? Você vê a foto, é a coisa mais linda do mundo, quando você vê lá não é tão bonito assim, né? É verdade, acaba que isso aí é bem complexo, pelo menos no primeiro momento. Depois você cria uma relação, mas o primeiro é o que você falou. Às vezes não é legal, mas você tem que ver para crer, né? Eu tomaria esse cuidado. Eu acho que você vai entrar num site de uma associação e você checa as empresas, aí você vê as empresas e vê o preço. Aí você entra no outro Instagram aleatório e o preço é menos da metade. Não acha que tem alguma coisa errada? Você acha que é um milagre assim tão grande? Será que o cara é tão competente que ele vai entregar a mesma coisa tão mais barata? É claro que a chance é quase que nenhuma. Nesse caso, foi até um caso assim, era menos da metade de qualquer um da associação. Quer dizer, obviamente, podia ser muito barato porque não ia entregar, né? Agora, voltamos lá. Eu queria pedir uma mensagem, que você deixasse uma mensagem para o mercado e para as pessoas que estão entrando agora nesse mercado náutico e, no geral, passar assim, o entendimento e o geral. O que você deixa de mensagem para eles? Eu acho que se a pessoa vai entrar no mercado náutico agora, quer entrar nessa área de, por exemplo, turismo náutico como um todo, procura a gente, procura a associação, não é só para se filiar, para entender um pouco o mercado. A gente vai passar uma bola, explicar um pouco como é o mercado, qual é o tamanho desse mercado, qual é o potencial de cada lugar, cada cidade. Ele tem pelo menos um princípio, uma explanação inicial sobre o segmento. Não vai de maneira aventureira, entendeu? De vou comprar um barco e vou alugar barco e vou ganhar milhões com isso. Ou deixa comigo que eu vou comprar 10 pranchas de stand-up e agora eu estou tranquilo. Então não é isso, né? Você pode procurar gente que já existe, já milita nisso há muitos anos e pode te dar uma orientação. Pode ser social ou não, mas pelo menos escuta um pouco o que é esse mercado e como trabalhar. Eu acho que isso vai ajudar a pessoa a ter mais sucesso, né?
Concordo com você plenamente. Agradeço mais uma vez a participação aí. A gente vai botar o link da associação, vai botar o link do Bota. Vamos marcar aqui, vamos ver se a gente marca uma mesa com mais pessoas de turismo e do mercado náutico para ajudar a fomentar isso no estado do Rio. E até logo. Agradeço a presença. Muito obrigado, Cássio. Obrigado pela oportunidade aí. Um grande abraço para você. Espero sua visita lá na Marina da Glória. Estaremos lá. Pessoal, nossos vídeos estarão no YouTube, no Spotify e no Apple Music. E curte, compartilha aí e tamo lá. Até logo.